Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma gravação do Clube Rob Rock, gravação de episódio 20. Estamos aqui do lado aqui com um tecladista chamado Vitor Guilherme. Esse cara aqui, antes de falar, essa pessoa aqui, eu conheci ele através de um anúncio pelo Instagram e tal. Cara, a gente vai conhecer um pouco como que é o trabalho dele aqui. E assim, cara, vamos tudo aqui, galera, ó. O Clube of Rock é um canal de bênção, um canal de oportunidade. A gente dá oportunidade às pessoas que estão começando. Ele é uma pessoa que está começando aqui na carreira, tecladista, criando conteúdo aqui. E a gente vai conhecer melhor ele aqui agora. Fala, Vitor, fica à vontade, se apresente para a galera aí e tal. Fala, André, tudo bem? Aqui é o Vitor. Primeiramente, boa noite, pessoal. É uma grande honra estar participando do Clube of Rock, grande podcast de pessoas de Deus aí, como o Andrés e o Lucas, que, tiveram essa ideia brilhante aí de estar ajudando a cena e ajudando bastante essa galera, a gente como músico, né, que está começando, dando a oportunidade a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, pessoal, estamos aqui gravando esse episódio aqui. Avisando aqui que o episódio dele ao vivo vai ser dia 7 de abril, às 9 horas da noite, ao vivo. Você que é de Manaus, vai ser 8 horas da noite, Mato Grosso, 8 horas da noite. Só que o pessoal do Acre, não me engano, eu tava vendo que eu gravei com o Jardel, foi 6h30. Provavelmente vai ser 7h30 da noite, o pessoal do Acre. Então, começando de tudo, cara, aonde que começou essa paixão e amor por teclado? Só lembrando que paixão é algo passageiro, mas o amor é eternamente. Como que esse amor por teclado... como que começou esse amor pelo teclado? Como que você começou a sentir, cara, eu quero ser tecladista? Como que foi? Foi Deus ou foi você mesmo que teve essa atitude? Cara, posso acreditar sim que foi Deus, porque eu acho que eu lembro, quando eu tinha 11 ou 13 anos, eu acho, na igreja lá, mexendo no computador, não ouvia música, não tinha muita noção de música, nem ouvia muita música. Aí eu lembro naquela época, acho que 2013, usava-se muito pendrive, né? E eu ajudava na mídia da igreja, eu peguei o pendrive, eu vi uns artistas lá, e eu vi escrito assim, Oficina G3. Eu falei, o que é isso, mano? Deixa eu ver o que é. Eu falei, é o nome de um artista, deve ser o nome de uma banda, alguma coisa, né? Aí eu joguei no pendrive, aí joguei pro meu celular, naquela época, aquele celular de botão, joguei pro celular, o álbum Depois da Guerra, DDG. Caraca! Comecei com esse, aí eu joguei no celular, cara, aí já começou a intro, né? Aí depois, na hora que entrou meus próprios meios, cara, quando eu vi essa música inteira, eu falei, nossa, cara, que é isso? Sabe quando você ouve algo e você fica, tipo, não sei, cara, parece que é algo divino, de Deus, assim, entendeu? Cara, a música tocou profundamente. Esse álbum inteiro, eu ouvi ele inteiro, cara, num dia só, e praticamente mudou minha vida, cara. Foi um álbum, assim, que me fez querer, mas não foi isso. Na realidade, o álbum foi importante, mas foi o Leandro, o baterista na igreja que tinha na época, né? Eu tinha 13 ou 12 anos, aí ele falou, ô Leandro, tem DVD desse álbum? Que ele falou, tem, o DDG do Oficina. Eu tenho ele em casa, você quer que eu empreste pra você? Ele me emprestou, levei para casa, na hora que eu conectei na televisão, eu vi a introdução do show, aí eu vi um cara tocando teclado invertido, assim, né, como fosse guitarrista se movimentando no palco, eu falei, não, é isso aí que eu quero, cara. É isso aí que eu quero. Depois que eu vi, cara, não parei mais. Aí a paixão pelo teclado foi pela muita influência do Jean, cara, que eu acho que deve ter influenciado muita gente, cara. O Jean é muito importante, assim, não sei se ele vai assistir esse episódio ou não, mas ele é uma grande influência, assim, para mim, um grande exemplo como tecladista. Influenciou bastante gente, influencia, né, e não só ele, como vários tecladistas, mas ele foi uma principal influência que fez eu ter essa paixão. Paixão não, amor, né, tecladista faz amor, né, com esse instrumento aqui. Cara, uma coisa que eu falo pra você, a mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu conheci o Jean, foi desse naipe. Mas a diferença foi assim, não foi na onde que eu conheci o Jean? Na verdade, era pra me conhecer o Chorus primeiro, e depois, do nada, por acidente, eu conheci o Oficina G3. Eu vi os clipes, ó, Oficina G3 do Tempo, te escolhi, que já estava em cima do palco, em cima do carro, e também eu vi também além do que o usuário pode ver, e eu e Lázaro, eu falei, cara, quando eu vi o Jean quando eu vi o Jean pregando, eu falei, cara, a diferença minha foi quando eu fui na pregação ver o Jean pregando, eu falei, não, vou fazer isso, vou pregar e vou tacar igual o Jean. Mano, nessa época eu me lembro que eu começava a imitar o Jean, mano. Tudo que o Jean fazia, eu imitava. Eu já fui uma pessoa muito assim, copiadora do Jean, do extremo assim, do extremo quase ficar parecido, né? Mas ultimamente, graças a Deus, eu continuo copiando, mas de uma maneira mais legal.
mas naquela época eu copiava de uma maneira muito louca, sabe? Meio quase fanática. E falando sobre a respeito, assim, o Jean te deu tantas oportunidades como tecladista, né? Como você ter como referência, mas você só tem só o Jean como tecladista de referência ou você tem mais? Não, cara, tem mais tecladistas. O próprio Júnior Carelli, né, que, pô, o Júnior Carelli foi eleito, se eu não estiver enganado, o pessoal pode me corrigir, pela quarta vez seguida, o melhor tecladista do Brasil, segundo revistas especializadas, né? É um cara monstro também, sou muito fã dele, cara. Ele tem um projeto N, né, uma banda que ele tem lá com, eu esqueci o nome do Fernando outro Quesada. integrante. Fernando É Quesada. isso, cara, cara, projeto sensacional ali, cara, além dele tocar muito bem, tem um vídeo dele tocando Dream, que é a Dance of Eternity, cara, destruiu, acho que o melhor cover que eu já vi de alguém fazer de Dream foi desse que ele fez, o cara é um monstro, e ele, cara, ele manda muito bem no piano, essa questão de orquestra, né, piano instrumental, é um monstro, também, cara, ele e o Jean, a gente tem dois grandes tecladistas que eu posso dizer nível mundial, né, que a gente sempre fala dos gringos, mas, pô, tem que olhar para o nosso país aqui e ver que tem bastante tecladista bom, dentro do estilo que eu curto, que é o rock metal, né? Mas fora também tem o Jordan Woods, né, não posso deixar de falar, Jordan do Dream, também o Derek Sherinian, né, que tocou no Dream, tocou no Sons of Apollo, né, o Kevin Moore, primeiro tecladista do Dream, que ele gravou os dois primeiros discos e depois sumiu do mapa, não acha Sim, mais informação do homem. Cara, também tem o tecladista do Faith No More, eu gostei bastante de Faith No More, eu esqueci o nome, eu sou meio ruim para gravar o nome. O tecladista do Children of Bodom também, cara, que eu acho legal as linhas dele, ele manda muito bem nos bells e leads, né? E, cara, John Lord não tem como não falar. Eu não ouvi tanta coisa do Deep Purple para falar, nossa, eu sou fã de carteirinha do John Lord, mas ele merece ser citado porque o cara influenciou uma geração. sim, sim. O... Também tem o Fábio Laguna também, tem o Fábio Fábio... Laguna, boa, esqueci de citar o Fábio, desculpa, Fábio. Fábio também é o tesouro nacional, né? Não, porque o Fábio Laguna, é tipo assim, o cara tocou como músico de apoio do Angra, né? Foi músico de apoio do Angra, né? Como tecladista de apoio do Angra. Depois Cara, veio... tocar Angra é difícil, cara. Angra é uma banda de alto nível. O cara fez parte de uma. E também tem o Hangar. Já ouviu falar da banda Hangar? O Hangar, se não estiver enganado, é do Aquiles, né? Isso, do Aquiles. E, cara, você. Aqui é uma pergunta assim, cara, você já chegou numa fase da sua vida que o pessoal da igreja já ficou meio incomodado? Cara, eu escuto música secular. Será que isso está me atrapalhando? Tal? Você já sentiu assim já alguma vez no seu período como cristão? Porque eu sou evangélico, tu é evangélico, nós somos cristãos e crentes. Você Sim. já sentiu meio assim, cara, será que eu posso ter referências seculares? Ou se eu só tenho que ter só coisa cristã? Você já passou por isso? Uma crise, uma dúvida? Cara, tive, mas eu nunca me confrontei muito, porque eu procuro enxergar as coisas sempre do lado positivo. Eu acho que, cara, pelo fato de algumas bandas circulares não ser cristãs, não quer dizer que os caras não tenham uma intenção boa de escrever uma música. Tem letras lindas que não são cristãs, que falam e ajudam as pessoas, falam sobre depressão, falam sobre se ajudar o próximo. Cara, tem bastante coisa legal e não é porque os caras não são cristãos, né, que a gente não pode valorizar o trabalho dos caras, né, porque tem muita música, muito artista bom que infelizmente não tem a divulgação devida pela mídia, né, que infelizmente acaba divulgando músicas que não contribuem nada para o nosso povo, né. Mas, cara, já tive esse conflito, mas hoje eu enxergo de forma natural como aprendizado, até porque eu sou muito influenciado pelo Dream Theater, que é uma banda que não é cristã, mas eu sou influenciado pela qualidade dos músicos, né, que tem, que estão, né. Sim, sim. É a mesma coisa eu com o Fábio Laguna, com o pessoal do Fábio Laguna, com o Angra, que tocou, com o Hangar, e com o projeto dele, Free Case. Eu não sei falar direito, me desculpa, mas Sim. você já viu o CD dele solo? Esse CD solo dele? Que eu Não, te falo? depois eu vou dar uma ouvida. Depois eu te mandar um link lá pelo WhatsApp, cara, é muito legal. Muito, tipo assim, é muito da hora o som. Tava ele, Eduardo Martinez, o Martinez, o Aquiles Christian, tem o Felipe Andreoli, esses quatro pessoal, véio, tocando nesse álbum do Laguna que gravou, mano, super da hora, super legal e tal. E, cara, às vezes eu tenho essa dúvida, às vezes, sabe? Mesmo apresentando o Clube of Rock, sempre tem essas dúvidas, assim, cara, eu fico assim, mas eu entendo que é um trabalho e tal, e, assim, às vezes eu fico nessa dúvida, assim, sobre a respeito da santidade, né, e da espiritualidade, né, e, assim, às vezes eu fico vendo a Bíblia, lendo assim, tal coisa assim, eu fico assim, cara,
se que pode ou não pode, mas às vezes eu sempre consulto a Deus. Você tem um hábito de consultar a Deus antes de fazer alguma gravação? Como que funciona o seu processo de gravação de vídeo? Como que funciona? Você faz, Cara, você faz uma oração? Como que é? Você se reflete muito? Como que é? Cara, esse ano eu tenho refletido bastante, cara. Eu tive mais uma proximidade, assim, com Deus, né? De leitura da Bíblia, né? Na igreja eu tô participando bastante, cara. Graças a Deus tenho sido abençoado. Participando bastante do grupo de louvor, né? Todos os sábados, domingo de manhã também. Então tenho aprendido bastante e tô se aproximando mais, né? A gravação de vídeo, cara, eu costumo, sim, agradecer a Deus, fazer de vez em quando, não vou ser mentiroso e falar, nossa, você ora toda vez que você grava vídeo antes? Não, não toda vez. Algumas vezes sim eu oro, né? Não posso falar toda vez, que aí eu estaria mentindo, né? Mas eu procuro refletir sim e eu acho que o mais importante é a gente ter a gratidão, né? Agradecer a Deus todo momento, né? Por estar vivo. Isso eu tô aprendendo, cara. Eu voltei. Eu acabei saindo um pouco da igreja, né? Voltei, vamos se dizer, em 2023, né? No final de 2023, acho que no começo de 2024, que eu não tocava na igreja, tocava fora da igreja, né? Tinha uma banda de rock autoral, né? Acabou não dando certo, mas aí, cara, assim, depois desse momento comecei a refletir mais e ter mais essa proximidade com Deus, né? E assim, aí eu fico pensando assim, cara, isso aqui é certo ou errado e tal. Como que você vê os caras que assim, você vê assim, mano, Vitor, pode tocar no meio secular? Sim ou não? Dê sua visão, sua palavra. As pessoas te falam, mano, pode tocar no meio secular? Qual é o conselho e a dica que você daria para essa pessoa? Cara, não vou criticar ninguém por tocar no meio secular, porém eu não faria mais isso igual eu fiz, né? De estar na cena do metal que não, eu não estava na igreja, estava na cena do metal circular, né? Eu não faria mais, dizendo do meu eu, porque, cara, os ambientes que eu frequentava não me sentia bem, entendeu? É diferente de um exemplo agora que eu me sinto bem estando dentro da igreja, ou num ambiente que tá as pessoas em volta, como posso dizer, quando eu fui no show da oficina, cara, que, pô, ali tava a presença de Deus, você via a galera ali, cara, louvando, entendeu? Esse tipo de ambiente eu me sinto bem, cara, entendeu? Até porque a gente tem o costume de buscar a Deus, né? Quando eu tocava nesses ambientes circulares, fala mais de mim, eu não me sentia bem em volta, eu sentia uma energia pesada, não sei se era Deus me incomodando ali, acho que não era o lugar que eu deveria estar, entendeu? Mas, cara, eu estou vivendo um momento assim que eu estou feliz produzindo conteúdo e que seja feita a vontade de Deus, entendeu? Não sei onde Deus quer me colocar, né? Os planos são dele, não meu, mas eu tenho aprendido bastante coisa, cara. Sim, sim. Agora, você tem uma noção, uma ideia, eu passei por isso também. Me afastei em 2023. Motivos assim, não é porque eu quis afastar, mas teve um negócio a ver com circo, né? Porque eu gosto muito de circo, acho legal, interessante. E acabou que a igreja não concordava, né, sobre o circo, né? Circo onde tem palhaço, onde tem trapezista, onde tinha bastante coisa, né? E do nada eu fui no show do Oficina G3, eu fiquei assim, mano, vou nesse show do Oficina G3, beleza. Eu fiquei assim, mas será que Deus vai falar com esses caras sobre a respeito dessa coisa que eu me afastei da igreja e tal? E assim, eu fiquei meio assim, mas graças a Deus, fui num culto na Batista e do nada eu senti tão curado, igual o Duca Tambasco falou lá no DVD do Manos Tour, que aquela turnê curou ele de bastante coisa. E esse negócio que teve lá na Batista, um café da tarde, e aquilo lá eu me senti, tipo assim, cara, abraçado e tudo, é até legal de falar, porque, tipo assim, é tantas coisas, sabe? E assim, aí beleza, fui lá pro circo, depois voltei de novo para a igreja, fui no show do Oficina de novo, e falando que meu pai presenteou eu, entendeu? Sempre falando, ó, meu pai me deu ajuda para conhecer o Oficina G3, que tem a foto daqui até do lado, aqui, ó, que eu tô botando esse dedo aqui, a foto aqui, com os pessoal do Oficina, lá no Nadoc Indy. Já os outros shows, graças a Deus, eu pude comprar com meu dinheiro, mas sempre falando aqui, meu pai me deu uma oportunidade. E uma coisa eu vou te contar, eu senti uma coisa no coração bem queimando, foi o Espírito Santo, sabe? A respeito da missão. Lembra quando falou que era o Vila G3 para cuidar de umas vilas, construir vila, casa para as pessoas? Sim. Senti algo queimando o coração. Falei, cara, isso aí deve ser um fogo totalmente diferente. Foi o quê? Foi o Espírito Santo. Falei, cara, eu preciso chegar pro meu pai e falar, cara, vai ter um show, vai ter tal coisa assim. Eu falei, vai ter um negócio aí. Eu falei, qual eu vou dar graças pro meu pai e tal. Ele entendeu, beleza, fui. Mas aí, cara, hoje, cara, eu nunca imaginaria que ia acontecer tal coisa hoje, tal. Hoje a gente está tendo uma coisa diferente, a gente está tendo contato com os caras que trabalham com a oficina G3 e tal.
em breve, Deus abençoar, vai ser os caras do G3 aqui no Clube do Rock. E Amém. uma coisa, cara, sobre a respeito do teclado, você tem os seus teclados, marca de teclado favorito? Você, por exemplo, quais são as suas marcas de teclado favorito? Quais são os teclados que você indicaria para as pessoas? Porque muita gente hoje na igreja pergunta os caras do secular, mano, qual que é o teclado ideal para usar na igreja? Aí os caras não entendem, mano, como que funciona isso e tal. Eu pedi uma oportunidade de falar isso com o Milandreio, saca? O Milandreio. Sim, tem o canal no YouTube, né? Professor, né? Isso. E, cara, eu tipo assim, eu fiquei meio assim, cara, você entra ou não entra e tal, mas em breve eu vou tentar entrar em contato com ele para ele estar aqui no Clube of Rock, contando um pouco sobre a respeito lá. Vou ver se eu consigo fazer agora, lá em outubro. Porque, como diz um livro do Thiago Brunet, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, essa é a frase, entendeu? Que eu posso dizer para vocês aqui. Nunca deixe algo para amanhã, faz hoje. Então, voltando aqui, quais são os teclados que você mais mexeu com vocês? Falou assim, cara, esse teclado aqui, mano, esse teclado aqui fez algo diferente na minha vida. Pô, esse teclado aqui me despertou tal isso. Quais são esses teclados? Fica à vontade. Cara, o que eu posso falar é o meu xodó que tá hoje nos meus vídeos ali, né? Que todo mundo vê, que é o Korg Cross 2, né? Que foi uma paixão à primeira vista, né? Pode-se dizer, né? Que é o teclado que eu comprei, acho que foi em 2020, né? Foi 2020, depois da pandemia. Quando começou a pandemia, um pouquinho depois, né? Eu adquiri ele porque eu precisava de subir de nível e alcançar patamares maiores. Ele é um teclado porta de entrada da Korg, né? Inclusive, nesse teclado, vem os timbres do Jordan Rhodes, do Dream e do Giancarlo da Oficina. Alguns timbres que ele usou na história de bicicletas e do Jordan, o lead solo, né? Cara, foi um amor à primeira vista, cara, com esse teclado. Eu recomendo pra galera, quem quiser começar com um teclado porta de entrada, eu recomendo o Korg Cross 2, ele tem bastante timbres bons, né? Também não posso deixar de citar o piano digital da Privia, eu acho que foi o PS3, eu não lembro, era 300 alguma coisa, o piano da Privia, que eu não tenho ele mais aqui. Mas também foi o, cara, os timbres de piano da Casio, da Privia, a linha Privia, cara, a Casio, os pianos digital manda muito bem, cara. E foi amor à primeira vista também. Eu sempre fazia criação, improvisava nesses pianos, acho eles sensacionais. Cara, o futuro eu não sei, eu pretendo querer trocar meu setup. Atualmente eu uso Korg, né, a marca, assim, que por estilo que eu toco, metal e rock, eu acho que os grandes tecladistas usam, acho que o Jordan usa o Cronos, né, eu acho que o Jordan deve estar com o Nautilus, se não estiver enganado. O Jean usa Korg, né, essa tour do DDG. Eu acho que o Korg, ela tem um forte, cara, eu analisando assim, vendo, né, que ela vai muito bem no rock e no metal, cara, mas aí a gente pode dizer a Roland também. Mas na questão da igreja, igual você falou, cara, eu acho que, cara, um teclado que sempre vai bem na igreja, no jazz, no gospel music, no soul, eu acho que é o Nord Stage, cara. Eu acho que nessa praia o Nord Stage ele comanda. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para você que tá me ouvindo bem. Esse aqui, eu estou pesquisando aqui, chama Cacho, tem um caso que é o PX5S, que eu te falei lá no Instagram, e tem o Cacho PX5S1100. Qual que você teve? O 1100, o S3000, no PX870, 770, porque tem um... Cara, eu não lembro, eu acho que ele tinha 300, tinha número 3, cara, cara, eu sou péssimo de memória. Tá. Tipo assim, deixa eu te perguntar uma coisa também. O Jean também usou um Roland também na turnê. Ele usou o Phantom, cara, o Phantom 08. Cara, não sei, eu também tá um teclado na minha lista que eu estaria interessado em adquirir. Eu não sei ainda, eu tô pensando, cara, em qual marca eu posso transitar. Eu não sou endorse nada, né? Tô só no começo, mas se a Korg estiver vendo aí, ó, dá uma força pra nós aí. Tô sempre fazendo vídeo postando vocês aí. Mas não sei, cara. Tem a Arturia. A Arturia lançou um teclado chamado Astrolab. Que eu achei legal esse teclado, cara. A tecnologia que ele é uma rodinha, assim, que você gira e consegue mudar os timbres. E eles têm uma biblioteca gigantesca de timbre, no site deles, você consegue mexer pelo celular. É um teclado que chamou minha atenção, o Phantom chamou minha atenção, que o Jean usou, e o Junior Carelli é endorse também usa Phantom.
E, cara, que seria o outro que eu ia falar? O Korg, cara, Korg Nautilus, cara, que me chamou a atenção, que eu vi o Jean tocando ao vivo, eu gostei bastante dos timbres, né? E, cara, Yamaha eu sempre gostei de piano, cara. Eu acho, assim, de piano, a Yamaha que eu mais gosto de tocar é a Yamaha, cara. Eu acho que os pianos deles, comparando com as outras marcas, eu acho mais vibrante. E o Arturia, vou falar um pouco do Arturia e Innovation. Innovation é o que o Jean também usa, tal, mas... Cara, Novation, verdade, eu esqueci de citar, perdão. Não, tá tranquilo. O que acontece é o seguinte, essas marcas novas de teclado, o que você tá achando delas? Tem sempre o lado bom e o lado ruim. O que você achou interessante nesse Arturia e Innovation? O que você viu aqui? Você falou assim, mano, esse aqui eu achei interessante demais. Esse som dele, o pad, o Node. Tipo assim, vamos pegar assim, a parte de pad. O Arturia tem muita coisa legal? Cara, o Arthur pode-se dizer que é a nova era, tecnologia, cara. Eu não tive ainda a sensação, eu quero tocar no Astrolab e sentir na mão para ver como que é. A gente vendo, analisando por vídeo é uma coisa, a gente tocando na mão é outra, né? Mas, cara, você entra no site dos caras e vê a biblioteca deles, as opções que você tem de packs e pads e timbres na biblioteca, né? Bastante coisas são pagas, né? Mas vale a pena, cara. Eu tava ouvindo sons e vendo os timbres, cara. É uma nova era para quem quer trabalhar com produção, gravar em estúdio. Novation e Arthur é o futuro, né? Sim, sim. E uma coisa que eu acho bem legal também de você comentar e também falar para mim, tirar essa minha dúvida e também dos pessoal que está assistindo, telespectadores, é sobre a respeito do órgão. Aquele órgão distorcido, igual o Deep Purple, John Lord, o Laguna usa bastante, o Jean também. Quais são os outros tecladistas que usam órgão? Meu Deus do céu, me ajuda também. Tem vários tecladistas que usam essa parada do órgão. O pessoal do Resgate também, banda Resgate distante. bastante. E assim, cara, a parada do órgão, o órgão Hammond da Arturia e do Novation, eu vou falar mais a respeito da Arturia. É legal também pra galera pegar? É bom? Vale a pena ou não? Cara, eu não tenho tanta referência, não pesquisei tanta referência assim dos órgãos da Arthur e na Dovation. Eu sei, o que eu vi que eles têm bastante força pesquisando e analisando assim, ouvindo os timbres, né? Os pads, os leads, né? Piano elétrico, bastante ambiência, cara. Acho que a palavra que a gente pode dizer do Arthur é resumir é ambiência, eu acho. Que os caras, você faz uma trilha sonora de cinema com os timbres que tem, cara. E Eu uma coisa. acho Não, pode Eu falar, acho que pode essa falar. questão do Hammond e do órgão, cara, eu ainda não parei assim para pesquisar profundamente, porque o que me chamou mais atenção foi essa questão, principalmente dos pads e leads, né, de ambiência e tal. E sobre a respeito de ambiente de filme, né? Ambiente de filme, de jogos, sonoridade, o som, te mexe muito com você, te atrai, é uma coisa que você gosta, ou não é muito sua praia? Não, cara, eu acho legal, principalmente acho que vale a pena a gente citar o trabalho do, não sei quem fez a produção, né, do Stranger Things, mas quem trouxe essa produção dos timbres, voltando esses timbres dos anos 80, aqueles teclados sintetizados, cara, foi genial. Trouxe de volta, né, essa vibe dos anos 80, né, tá meio que eu vi nesse lançamento da Arthur aí, que eu vi, eles postaram no site quando lançaram o Astrolab, essa trazendo um pouco desses timbres espaciais, você começa a viajar assim, né, analisando. Eu achei bem legal, cara. É tipo aquele do Nave Imperiais que o Jean fez lá, que pegou bem antigamente, você lembra? Sei, 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 sei. O que teve no Nadoc Indy. Você chegou aí no Nadoc Indy? Não, não fui. Na Doc, não tive o prazer de ir. Fui no DDG Reload em Campinas, né, ano passado, em novembro. Mas na Sim. Doc ainda não fui. E assim, cara, o que você acha do Motif do Yamaha? Motif, o que você acha do teclado Motif do Yamaha? É legal para você? Me ajuda, é Motif que fala? Me ajuda, me corrige, porque... Motif. Outro teclado que eu não tive o prazer ainda de tocar na mão, que é tipo aquela lenda. Nossa, mas ainda não tive o prazer. Mas, cara, eu tive um Yamaha antes de ter o Korg Cross, era um arranjador, eu acho que era PSR, eu não lembro qual. Mas, cara, mesmo sendo um arranjador, a qualidade de piano da Yamaha chama muita atenção, cara, porque, cara, quero ter um prazer ainda de tocar, sei lá, o Montage ou o Motif para mim testar. Mas, cara, me chama muita atenção, não sei se o pessoal pode falar nos comentários aí depois assistindo essa live. Sei lá, cara, mas eu sinto o piano da Yamaha diferente dos outras marcas, cara. Eu sinto ele mais vibrante.
eu sinto mais gosto de tocar. Cara, eu tenho o Korg Cross 2 aqui, mas, cara, eu não consigo tocar tão bem, eu não sinto tão bem tocando o piano dele, cara. Tem coisas ainda para mexer nesse piano, tem questão de amplificadores, ressonâncias. Na igreja eu toquei com ele, mas eu não sinto ele tão legal pro gospel. Eu sinto ele tão legal pro metal e pro rock, mas pro gospel, assim, eu não recomendaria muito. Não, pode ser que eu não me achei, mas eu não achei tão legal, entendeu? Ó, não querendo fazer sua cabeça, mas eu queria te indicar o Cássio Privia que eu tenho aqui, o piano do Cássio Privia. Depois você pesquisa aqui onde você mora, em São Paulo, numa loja, você vai procurar. Mano, eu queria ver o Cássio Privia PX5S. Cara, ele tem um piano que vai te agradar, não querendo mudar sua cabeça, mas te indicar, esse piano dele é muito legal. E o amigo meu que toca na Banda Livre, já ouviu falar dessa banda cristã chamada Banda Livre? Já ouvi Banda Livre, pô. Já ouvi. A Banda É a Livre. Banda Livre que tem aquela música Boomerang, que tem um cavalo na capa? Não, a banda, já ouviu falar da Banda Livre? Tem Livre e Livre, Banda Livre, tipo assim, que é de BH. Ah, de BH, sei. Banda Livre, que tem uma música que chama Pródigo. Tem Já. música que tem Pródigo, Batimeu, O Medo, Gratidão. E o amigo meu, ele toca nessa banda. E eu falei, mano, mostra esse teclado do seu direito aí, mostra os pianos, esses pianos dele, igual eu te falei sobre a distorção, que eu falei da música aí, você do Oficina GTs pra você, é um teclado que você vai ficar assim, mano, ele não é um teclado, assim, que você liga na parede, não, ele precisa de caixa de som, que tá aqui perto de mim, precisa de uma caixa de som para ligar o teclado, sabe? O piano, que tem que ligar o piano para funcionar na caixa de som. É um teclado que eu te falo, um piano que eu te falo, é piano. Um piano que eu te indico para você fazer um teste e experimentar. E uma coisa que também eu consigo fazer abertamente é ativar a onda modulação pelo órgão, pelo pé, pelo pedal sustain. Do nada eu tô tocando, às vezes você vai precisar fazer a mão, não, eu ativo pelo pedal sustain, tipo fosse uma pedaleira. Aí ajuda bastante. Dá para fazer giração de cabeça, né? Dá para fazer performance bem legal. E uma pergunta para você aqui é sobre a respeito de performance. Você considera um músico mais performance ou mais tranquilo? Como é que seu jeito de tocar? Você sempre tem uma visão assim, cara, essa música eu toco tal jeito, essa música eu faço de tal maneira, como que é? Cara, quem me conhece, já viu minha banda ao vivo aqui na cidade, e me vê tocando na igreja, todo mundo fala que eu sou louco, né? Porque eu toco balançando a cabeça, não importa o estilo que é. E eu toco de pé, não toco sentado, né? Eu não gosto de tocar sentado, cara. Eu toco de pé. Tanto que teve fundo da igreja que eu fiz quando fui só eu toquei, fiz o fundo de pé, cara. Eu não consigo tocar sentado. Cara, eu gosto. É legal tocar vibrando, cara, principalmente balançando a cabeça, porque, cara, é legal você ver um músico na frente que o cara tá sentindo a música, entendeu? Não tá parado ali como uma estátua, né? Entendeu? O cara tá sentindo a música, ele tá. Não importa o estilo, cara, você tem que fazer o seu melhor. Quando eu vou gravar aqui, gravo os vídeos aqui em casa, seleciono as músicas que eu quero fazer na produção de conteúdo, eu tento dar meu máximo. Cara, eu sou chato pra questão de gravação, eu finalizo até eu achar que tá bom. Mas assim, e tento não deixar erro, cara, porque, pô, é ruim você se se sabotar, né, entendeu? Então, até tem vídeo meu errando, cara, tem vídeo lá, eu postei do mesmo jeito, porque, cara, é até questão de aprendizagem, para ver o que eu posso melhorar depois, né? Ninguém é uma máquina perfeita para fazer 100%, né? Mas, cara, Sim, eu sempre dou meu máximo nos vídeos, cara. sim, sim. E a respeito do perfeccionismo, você se considera 100% perfeccionismo ou seu perfeccionismo está equilibrado? Como que você enxerga o seu perfeccionismo? Cara, eu sou chato comigo mesmo, não dos outros, eu me cobro bastante. Tanto que quando eu fazia aula com o Mário Militão, cara, o Mário Militão, um abraço para ele, se ele estiver assistindo a live aí, o cara aqui da cidade de Limeira, cara, um monstro, eu acho que é o melhor tecladista e pianista que tem aqui. Professor, cara, o cara, tipo assim, ele me passava o exercício, cara, e, pô, na hora que eu achava assim, não, eu tô destruindo, vou mostrar para ele que eu tô destruindo, ó, tô vendo numa certa velocidade. Aí ele chegava assim para me corrigir, aí ele fazia a velocidade dobro, aí esse tipo eu dava uma baixada assim no meu ego, falava, não, cara, eu tenho que aprender mais ainda, o cara tá em outro nível ainda, é esse nível que eu preciso alcançar. E eu aprendi bastante coisa, cara, com o Mário, todas essas questões
de perfeccionismo. E ele falava, cara, você se cobra muito, eu me cobrava muito internamente. Tenho parado com isso, mas me cobrava do nível que, tipo, eu não conseguia fazer exercício, eu não saía e, tipo, me abaixava muito, eu ia muito para baixo. E isso não era legal. Aí eu fui melhorando aos poucos, agora acho que tô numa fase menos perfeccionista. Mas quando eu gravo os vídeos, cara, eu não finalizo essas gravações dos vídeos que eu posto sem estar certo. Se tiver uma coisinha errada ali, eu volto, vou editando, vou pro outro dia, mas eu só faço realmente os vídeos quando tá tudo certinho. E uma coisa que eu falo, só comentar um pouco de mim também, porque eu sempre falo um pouco de mim, porque eu gosto de dar Sim, o... Como que fala a palavra, meu Deus? Eu procuro... ênfase. Esse podcast é seu. Eu não Sim, quero roubar esse episódio, vou aparecer mais. Não, eu tô trabalhando com o ego, entendeu? Isso é uma coisa que depois vão perguntar sobre como que você trabalha com o seu ego, como que é o trabalhar com o ego de uma maneira saudável, sabe? Porque muita gente não sabe, sim. mas ter um ego saudável até vai, mas o excesso de ego um ponto atrapalha. Isso não vamos começar daqui a pouco. Mas eu falando de mim assim, cara, eu sou um perfeccionismo que está sendo curado ainda, porque eu procuro fazer as coisas com excelência. Então, esse episódio aqui parece que eu estou meio tenso, mas eu estou bem preocupado, porque eu quero deixar você que está aqui assistindo e o convidado que está aqui nesse lado aqui, ó, ele ficar sempre à vontade, não sempre estar preocupado. Eu sei que eu estou naquela emoção, eu sei que eu sou aquele cara que eu sou, na verdade, frio emocional um pouco, mas tem um pouco de emoção. Eu gosto sempre de estar sempre assim, numa vibe bem legal. E também eu tenho uns problemas bem assim de perfeccionismo, que eu sou bem chato, né? Me cobro muito, já me ferrei bastante na autoescola, só para acrescentar um assunto, é até legal de falar, porque eu já me ferrei na autoescola com esse meu perfeccionismo, né? E assim, me atrapalhou bastante. Mas falando sobre a respeito de música, cara, eu tô sempre querendo sempre evolucionar teclado, piano, ter teclados legais e tal. Como diz a ostentação, ter vários teclados, tipo Rick Wakeman, aqueles caras que tem o estúdio completamente cheio, igual o Fábio Ribeiro, a Mari Jacinto. E falando só, acrescentar um assunto, Eu sou o cara, patinho feio da história, só tenho um teclado em casa, desculpa, galera. mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tecladista mulher, o que você vê assim a tecladista mulher, o que você enxerga assim? Você tem alguma referência? Eu vejo muito a Mari Jacinto. Você tem acompanhado alguma tecladista mulher? E o que você acha dessas mulheres tocando e tal? Não é querendo ser machista aqui, mas o que você vê na sua visão assim? Que precisa ter mais mulher no meio do rock? Cara, eu acho que precisa sim, elas ter mais espaço. Eu ia citar a Mari, né? A Mari, pô, também vale a pena ser citado ela, cara, ela é uma excelente tecladista, nível profissional extremo, cara, toca muito, toca muito. E ela tá nesse patamar aí, Jean, Júnior Carelli, Samuel Murat, também, outro tecladista. Eu acho que, cara, é legal que eu tô vendo bastante no Instagram, cada vez mais as mulheres, elas estão aparecendo nas redes sociais e mostrando um pouco mais o trabalho delas, né? Seja tanto na guitarra, baixo, bateria, teclado, vocal. Cara, e é legal, é importante ter a mulher junta na cena também, cara. É legal, porque aí você acaba quebrando paradigmas, né? E quebrando esse pouco desse machismo, né? Sim, sim, eu vejo, depois eu te mandar duas mulheres que eu acompanho no teclado. Uma tentei, mas acabou que não deu certo, mas vou tentar contato com a Bruna. A Bruna é uma professora, cara. Ela tá aí nesse meio do teclado e professor de teclado, e assim, ela é uma pessoa bem interessante de conversar. E assim, eu fico vendo assim, cara, que igual eu, sempre, cara, igual esse podcast aqui, pra mim, eu sei se depois você vai comentar também, cara, tá sendo uma bênção na minha vida, bênção e oportunidade, sabe? Do lado mais espiritual, bênção, tá sendo bem legal também, oportunidade também, porque, cara, eu nunca imaginaria que ia ter contato com esse pessoal do teclado. Porque se fosse só gravando vídeo, cara, com todo respeito, assim, não é que é errado, mas só gravando vídeo não adianta muito, não. A gente tem que também Sim. mostrar nosso cara, fazer entrevista também. E tá dando essa oportunidade de conversar com esses caras aí, igual o Júnior Caleri, Fábio Laguna, e Jean, e tudo assim, entendeu? E outra coisa, isso tá sendo uma coisa bem legal e interessante, porque, para mim, eu nunca imaginaria, sabe? Vou te contar uma coisa aqui, exclusividade. Você sabe como que eu fui chamado para esse podcast? Foi numa oração que eu fiz a Deus conversando, né? Falei assim, Deus, se você perguntasse para mim, pai, perguntasse para mim assim, Deus, se você chegasse para mim e perguntasse para mim assim, ô, se você não participar de um podcast, eu falei, Senhor, eu ia ficar triste.
Aí do nada o Lucas chega para mim, o Lucas, galera, só falar aqui para vocês, o Lucas, ele é o apresentador. Eu sou tipo um assistente dele, um comentarista no futebol, mas eu também apresento aqui, igual eu estou apresentando com o Vitor aqui e tal. Mas ele falou assim, Andrés, você quer ser o ADM? Eu falo, mano, fala o que é isso. Você vai entrar em contato com os caras. Eu falei, caraca, meu primeiro contato, cara, eu comecei a falar, opa, tudo bem? Eu falei gaguejando. Agora não, agora tô mais tranquilo, tô falando mais de boa e tal. Hoje, tive a oportunidade de conversar com muita gente. E até hoje, assim, fico feliz e também, tipo assim, não se achando, mas é um orgulho até bacana de fazer, ô, Lucas, vamos fazer a camisa do Clube of Rock, essa camisa que eu tô usando. Em breve vai ter a lojinha do Clube of Rock, vai ter muita coisa, a gente está aprendendo bastante coisa e tal. E falando sobre isso aqui, cara, vamos falar um pouco sobre o ego, que é interessante. Eu tive um problema com o ego ultimamente, acho que foi desde 2022 para 2023. Sobre às vezes você quer dar uma ideia sua para colocar no louvor da igreja, eu queria fazer uma frase, tirando a frase original, assim, não, eu queria fazer essa frase aqui, velho. Não, você acha, não, essa frase minha, cara, eu achei ela da hora. Usei uma pentatônica, usei um lead, eu usei, sei lá, essa escala lá, né? Modo grego, fiz uma coisa que deu certo aqui. Você teve problema com o ego? Você sabe lidar? Como que funciona você? Cara, vamos lá. Na igreja, não. Atualmente, o que eu tô fazendo na igreja? Eu sou o tecladista dos pads, né? O piano ao vivo, quem faz é o Leandro, que ele tem o Cássio Privia, tá? Eu só não lembro qual, mas é o Cássio Privia que ele tem. Ele faz os pianos, até porque eu até troquei uma ideia com ele, né? Como eu cheguei agora pro grupo de louvor, ele tem um piano que é melhor que o meu Korg Cross e, pô, não faria sentido eu querer usar o piano nos cultos, sendo que o piano dele tem uma qualidade melhor. Até falei, cara, pode fazer os pianos tranquilo que eu faço os efeitos aqui, pads, as outras ambientações, fica tranquilo, os outros efeitos, órgão, lead. E, cara, o ego na igreja, assim, nunca tive, assim, problema. E, cara, eu acredito que eu sei trabalhar bem em grupo. Quando eu tinha minha banda de rock autoral, Last Atlas, eu acho que ainda tem uma música, tem algum material nosso no YouTube, né? Depois eu mando pro seu link. Cara, quando a gente ia compor junto, porque era só autoral, eu não tinha muito problema, assim, em abrir mão de uma linha, fazer as coisas. Eu acho que quando é por um bem maior, eu consigo trabalhar bem o meu ego, cara. Mas não querendo dizer que eu não tenho ego. Todo mundo tem um ego, mas a gente sabe quando às vezes você olha para alguém e você quer desmerecer alguém, mas aí no fundo, pô, como você conhece a palavra de Deus, você sabe, pô, você tá errado. Você analisa por dentro, aí você pensa assim, não vou fazer isso, entendeu? Então, mas isso é de todo ser humano, cara. Se a gente não trabalhar, a gente deixa o ego tomar conta. Só Jesus para poder curar a gente, né? Sim, sim, é igual o Clube of Rock aqui também. Eu, com as partes de teclado, eu tenho que melhorar bastante coisas também, porque, tipo assim, eu vou falar, é o meu problema, mas assim, eu estou trabalhando. Tem coisa que eu falo assim, cara, sempre eu peço permissão, né? Porque, por exemplo, vou falar a verdade para você. Quando teve o Júnior Caleri, funcionou o seguinte, pô, falou, Luquinha, posso fazer só eu e ele? Não, pode. Aí do nada eu fiquei. Do nada, quando eu lavo louça, eu faço alguma coisa, não, vou chamar essa pessoa. Eu falei, do nada, eu ia chamar você, sabe? Eu ia chamar você assim, pô, vou chamar o Vitor para ver se ele toparia participar com o Júnior Caleri. Eu falei, cara, deixa eu ver aqui. Aí do nada você falou, mano, eu tenho o Juninho como referência. Eu falei, ó, é isso que eu queria. Do nada você respondeu a minha pergunta que eu tava com dúvida. Eu falei, é isso? Então beleza. Mandei, beleza. Cara, uma coisa que eu tô aprendendo bastante, porque você sabe quando você pega assim, não é que é errado eu entrevistar sozinho o Júnior Caleri, mas quando você faz alguma coisa, mas quando a outra coisa é melhor que a sua escolha, por exemplo, o episódio do Júnior Caleri, realizando o seu sonho, né, de conhecer ele, né, como a sua referência, me ajuda. Sim, Então, com certeza. aí eu falei que, cara, vai ser legal, porque eu sei que Deus, eu falo com Deus, ó, eu sei que não é errado eu ter um individual, por parte do meu eu individual para entrevistar as coisas, né? Ter o meu sonho individual. Mas, cara, quando essa, por exemplo, a sonho da pessoa, é melhor ainda, porque ajuda mais. Pensa, quando você vai estar ajudando, você vai estar somando, né? Como diz a palavra somar, que é ajudar a gente lá na entrevista. E, pô, é legal. E outra coisa, tipo uma coisa assim, eu estou aprendendo, eu aprendo com você, você aprende comigo, cada um está aprendendo. Igual, você acredita que todo episódio o pessoal pensa, que os convidados sabem. Não, quer dizer, errei aqui, desculpa. Os apresentadores sabem de alguma coisa. Não, mano. Eu, principalmente, estou aprendendo mais com o convidado do que eu falando, saca?
dando minha opinião, porque, tipo assim, eu tenho muita coisa a aprender. Aprendi com o Elia Oliver, aprendi com você aqui agora, aprendi com o Jardel, que passou, foi... O Jardel, ele teve 3 episódios gravados aqui no Clube of Rock. O que mais mexeu comigo foi o episódio 2, sobre que não vamos começar aqui agora, sobre letras. A letra das músicas te influencia bastante, porque quando você vai pegar uma música secular para tocar, você fala assim, você faz uma analisada, você faz uma análise, como que funciona? Cara, eu analiso as letras sim, mas eu percebo algo, cara, que algumas músicas a gente tem que tomar cuidado porque ela influencia sentimentos, né? Cara, vamos falar um exemplo do Linkin Park. Tem algumas músicas do Linkin Park, eu sei que tem algumas letras deles que são... abordam bastante tema como depressão, solidão, mas tem algumas letras, caras, que percebia que deixava muito para baixo. Se a gente não tomar cuidado, pode acabar sendo influenciado. Mas, cara, geralmente eu analiso bem, cara. A gente, como cristão, no meu caso, assim, no seu caso também, a gente tem que tomar cuidado com certas letras para não ser influenciado, né? Mas, cara, essa questão da letra é muito importante, principalmente a questão de sentimento, porque você consegue ouvir do outro lado o compositor o que ele está expressando, só no jeito dele começar a cantar, a forma que ele canta, a vibração, o instrumental também, então você consegue sentir um pouco, mais ou menos, o que o cara estava pensando, né? Ou pensou, né? Sim, sim. É uma coisa que eu ultimamente vou contar para você aqui é tipo assim, é a renúncia, né? Porque tem música às vezes que eu tive que renunciar. Uma letra de música aí eu tive que renunciar. Eu sempre falo com Deus assim, ó, a minha intimidade com Deus é muito aberta assim com ele. Eu falo assim, ó, Deus, ó, o que eu pego dessa música é só a melodia e a técnica, mas a letra assim eu não consumo. Porque eu converso com Deus sinceridade, eu procuro ser transparente. E uma coisa que eu faço sempre, tudo que eu faço é o seguinte, ultimamente teve músicas que eu achava legal demais a melodia. Não sei se você já passou por isso. Você tá assim, nossa, que melodia bacana. Você assim, vou tocar. Eu tinha coisa assim, não, a letra, não, olha, mas a melodia eu toco. Quando o Fernandinho falou, claro, depois você assiste lá, o Balaio. Você sabe o Alex do Balaio? Você já ouviu falar desse cara? Já. Então, ele falou o seguinte, o Fernandinho deu um testemunho falando assim lá pra ele lá, cara, que ele escutou um CD instrumental, cara, ele sentiu alguma coisa sufocando ele. Eu falei, caraca, até no instrumental, fiquei só assim, meu Deus, eu fiquei assim, mano, até no instrumental, mano. Aí eu fiquei assim, cara, vamos ver aqui, do nada eu não tava sentindo bem. Confesso com você que eu não tava sentindo bem, assim. Hoje não, hoje eu tô sentindo mais de boa e tal. Mas ultimamente tive que fazer uma renúncia, mas Cara, hoje é um não. mundo espiritual, né, cara? Acho que quando a gente começa a ter mais essa intimidade com Deus, a gente começa a compreender as coisas, né? E pode falar mais, é que você começa a compreender e você começa a entender. E tipo, você fala assim, mano, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos falar um pouco Sim. desse assunto assim. Eu acho assim, cara, que muita gente fala, mas vocês são meio chatões com algumas coisas, não pode estar no lugar e tal, igual você falou. É mais a maneira que nós convivemos, sabe? É igual, por exemplo, igual você falou, que você não sentiu bem naquele lugar, tocando meio Sim. secular, com toda a educação. Sim. Cara, Você, e principalmente agora que eu tô tocando na igreja, cara. Eu tô tocando num lugar, como no púlpito, que é um lugar santo, cara. Então, eu tenho que tomar uma postura como homem e como músico de tomar cuidado com o exemplo que eu dou fora da igreja, porque dar exemplo dentro da igreja é fácil, né? É fora que você tem que ser o principal exemplo, né? E dando testemunha, né? Então, todo lugar que eu tiver, eu sempre tenho que estar dando bom testemunho. E, cara, quando você começa a ter intimidade com Deus, você não consegue frequentar lugares que não agradam a Deus, porque você é incomodado, né? sim, sim, uma coisa que eu tô aprendendo ultimamente é igual renúncia. Você tem vivido também renúncia na sua vida? Renúncia, algumas coisas assim e tal. E outra coisa, cara, uma coisa que eu sempre eu respeito. Cara, tem alguns riffs do meio secular, cara, é muito legal de tocar, mas pra mim não dá. Pra você é a mesma coisa? Porque, tipo assim, tem bandas, cara, que tinha um riff muito bacana pra mim. Nossa, eu falei, cara, é da hora, mas pra mim não dá pra tocar mais. Eu não sinto mais aquela vontade. Com você é a mesma coisa? Cara, sim, sim, tem bastante disso. Apesar que hoje em dia os artistas que eu tô tocando tá mais dentro do meio cristão, né? Que tô fazendo versões gospel, bastante oficina, tô tocando, fazendo bastante cover dos caras, do... Cara, eu acho que eu posso dizer pra você, a banda circular que eu mais tô fazendo cover é o Dream. Sim, sim. E uma pergunta pra você aqui, cara, como que você vê?
o seu canal futuramente, o que você passaria para a galera? Não, vamos falar o seguinte, ó, como que você vê o seu canal futuramente e depois você fala para a galera algumas dicas. Não sei se você quer falar algumas dicas, fica à vontade, entendeu? Aqui a gente não obriga ninguém a falar o que, tipo assim, a gente não fica falando, fala isso aqui, não, a gente deixa a pessoa ficar à vontade. Fala pra gente, como que você enxerga o seu canal futuramente no Instagram? Eu vi também que você tem um canal no YouTube, né, no TikTok. Como que você trabalha, primeiramente, as redes sociais suas? Você vai mais pela... eu vou pelo que está mais em alta. Exemplo, tipo Instagram. Instagram dá pra fazer isso. Depois o TikTok, você vê assim, o TikTok tem mais coisas assim. Como que você vai trabalhar futuramente nas redes sociais? Cara, eu não procuro seguir nenhum tipo de onda, ver o que alguém tá fazendo. Eu tento ser eu, seguindo meu coração. Ultimamente, cara, tenho dado um foco mais pro Instagram. O YouTube ainda não parei para mexer, cara. O YouTube é algo que eu quero trabalhar mais para frente. E o TikTok também. TikTok é uma ferramenta mais estranha, assim, de público. Eu tenho trabalhado bastante no Instagram. O meu foco atualmente tem sido o Instagram, cara. Trabalhando no Instagram. Cara, tô começando aos poucos, né? Como eu falei pra você, acho que a gente conversou antes de começar o ao vivo aí nos bastidores, no WhatsApp. Eu tava, acho que com 23 inscritos quando eu comecei o canal. E aos poucos, com o porte financeiro, algo que eu consigo, né? O dinheiro que sobra para fazer investimento, eu tô fazendo no Instagram. E aos poucos tá chegando. Eu, atualmente, acho que eu tô com 588 inscritos. E, cara, Deus tem abençoado aí. Vamos ver o que vai ser. Os planos é dele, não meu. Mas, cara, se Deus quiser, pretendo crescer mais na plataforma. O YouTube eu tô tendo problema de alcance, cara. Eu não sei se alguém na live aí puder me ajudar a entender da plataforma, eu aceito ajuda. Cara, o YouTube é engraçado que eu postei vários shorts, eu apaguei, né? A maioria não tava dando alcance, dava 16 visualizações, diferente do Instagram. Antigamente eu tinha canal no YouTube e dava visualização no shorts. Ultimamente eu não sei o que aconteceu, que não tem dado muita visualização. Aí não sei se eu vou fazer um outro canal no YouTube ou vou continuar com esse mesmo e vou fazer tudo do zero de novo. A ideia do meu canal no YouTube é de fazer músicas tocando músicas inteiras. No Instagram já é mais curto, né? Tocando os trechos principais. E fazendo review de teclados, mostrando timbres. Mas no momento atual, a galera que está assistindo eu vou estar trabalhando mais no Instagram, procurando crescer mais dentro dessa plataforma aí. Eu, particularmente, falar um pouco de mim aqui, né? Eu trabalho em três formas. Instagram, TikTok. Não, eu tô trabalhando mais pelo TikTok, mas o Instagram devo voltar também e também pelo YouTube também. Assim, mas o que eu consigo mais ver é mais pelo TikTok. Eu consigo mais ver, assim, mais pelo TikTok e tudo. Depois, cara, depois você faz um... Você já ouviu falar do Diogo Mafra? Diogo Mafra... É o guitarrista do Edu Falaschi. É o professor que aparece no Instagram, né, dando os anúncios de aula de guitarra, né? Isso, ele ajuda também, pessoal. Ele já me Sim, ajudou. sim, sim. Ele já me ajudou. Depois eu te mando o canal dele no YouTube, ele te ensinando como que mexe com marketing digital. Ele te ajuda bastante, sabe? O Diogo, cara, eu tive umas belas oportunidades, graças a Deus, meio secular, e eu já participei do 30 minutos com ele no Macau Diagnóstica, né? Eu lembro que o Espírito Santo me ajudou bastante com isso, sabe? Pensa só, numa coisa que é de qualidade, né, no meio secular, porque muita gente fica falando, porque não pode isso, não pode aquilo. Eu penso assim, cara, se é uma coisa de qualidade, Deus não interrompe, né? Deus não barra, né? Como diz, Deus fala, para aí que isso aqui não tá me dando certo, não. Cara, ele me deu uma dica, né? Cara, enche o seu perfil, procure 80%, ele deu essa dica aqui, ó, procure 80% colocar seu canal como músico, sua vitrine 80% mais música e 20% mais pessoal, sacou? Essa dica ele passou, ele deu essa dica aqui, e sempre fazendo anúncio, né, fazendo seu perfil mais assim e tal, e tem uns vídeos que ele faz, cara, é bem legal, cara, e assim, tem muita coisa no canal dele lá, depois eu vou te enviar para você e tal, ele tem bastante coisa para ensinar. Ele não ensina só guitarrista, ele ensina bastante gente. Ele já me ensinou uma coisa bem legal que tá lá no Instagram dele, que eu participei da live dele com toda a educação aqui. Ele falou assim, mano, faz o seguinte, eu ensino pessoas da igreja a tocar melhor no culto para ter uma força bem legal lá no meio da igreja. Tipo assim, ele dá uma sacada pra gente, sabe? Ele faz a gente evolucionar. Mas aí depois, assim, depois você vê lá no YouTube, tem muitas lives lá fazendo e tal, tem muito conteúdo legal lá. E depois você vê lá e tal. E uma coisa que eu queria comentar contigo é sobre a respeito tipo assim, de shows.
Ultimamente você vai em muitos shows, como que você funciona, assim? Você é aquele cara que vai em poucos shows, gosta de ver mais show ao vivo pela internet, ou gosta de ver mais pessoalmente? Como que é? Cara, show eu preciso melhorar bastante. Fui bem em poucos, cara, poucos eventos, né? Preciso ir mais como música é um dever, né? Já que eu quero alcançar esse âmbito profissional, né? Preciso me cobrar mais em workshops de outros músicos, apoiar, né? Cara, o último show que eu fui, eu falei pra você, foi no DDG Reload, né? Da oficina em novembro do ano passado, né? Que foi lá na IBAB. Foi. Cara, pretendo ir de novo no show dos caras esse ano, só não sei quando. Vamos ver se Deus abençoar. A gente consegue ir de novo em Campinas. Acho que eles tocam dia 14/11, de novo em novembro. Vamos ver se eu consigo ir de novo e apreciar, cara. Mas essa questão de show assim, eu tenho sido bem devagar. E você, tipo assim, você é uma pessoa que, tipo assim, gosta de workshop também? Tipo, workshop você tem vontade de ir? Já foi alguma vez? Cara, tenho vontade, não fui em nenhum ainda, cara, mas tenho vontade sim. Não sei se, um exemplo, falando do ramo tecladístico, né? Se o Jean vai voltar a fazer workshop, outros tecladistas, tem o Léo Carvalho também, que toca muito, fez um evento, né? Cara, se tiver evento aqui perto, tecladista workshop, eu pretendo ir sim, cara, para aprender, compartilhar um pouco, né? E não só tecladista, baterista, guitarrista, a gente aprende com todo músico, né? Sim, sim, porque isso aconteceu uma vez comigo. O pessoal, mano, você tem que coisa só de teclado. Eu falei, não, mano. Como diz, desculpa, eu fui bem desobediente, teimoso com um cara, ignorante, né? Eu falei, não, mano, eu gosto de tudo, eu gosto de ter a mente aberta, eu gosto de, tipo assim, igual, eu fui num workshop do, olha quem tava lá, Maurício Alabama, Theo Nelas e o Patrick Souza. O TPM Trio, né? Isso. Cara, os caras é da hora, mano. Pô, foi muito legal. Os Só caras, tipo, guitarrista moça, os caras tocam muito, hein? sim. E falando uma coisa assim, cara, você se inspira também em guitarrista? É isso, ó, uma pergunta boa aqui. Você tem, tipo assim, você não é só tecladista, mas você é no teclado, muita gente não sabe, mas tem muitos timbres. Além de piano, órgãos, lead, synth, tem as guitarras. Você se inspira também nos guitarristas para alguma coisa, tipo Kiko Loureiro, Juninho Afran, sei lá, esses guitarristas aí. Tem vários guitarristas, mano. Você tem alguma uma sacada assim, não, esse guitarrista aqui eu vou pegar ele para me criar tal solo. Você tem alguma referência ou como é que é? Cara, tem sim, guitarrista bastante. Cara, o Juninho Afran, posso citar ele sim. Eu acho que o Juninho Afran, cara, tudo, ele é como músico completo, né? Mas, cara, os solos que ele faz, ele consegue colocar sentimento demais, cara. Ele, tipo, ele demonstra o que um compositor deve fazer, né? Na questão de contar uma história, fazer um solo que e realmente você consegue ouvindo do outro lado, mesmo que você não esteja perto do cara, o que o cara tá passando. O Kiko Loureiro, cara, como assim, eu que gosto de música instrumental, ele, cara, o cara esses álbuns solo dele é espetacular o que o cara faz, cara, o nível da técnica, excelência que o cara tem, ele passa também o sentimento, você consegue ver o esforço do outro lado ouvindo o que o cara fez. E, cara, o John Petrucci eu gosto bastante do Dream, a questão de riff pesado e rítmica dele. Eu acho que o pessoal fala muito dos solos do John Petrucci, pô, monstro nos solos, mas esquece de falar da parte rítmica e dos riffs pesados. Cara, o John Petrucci, meu Deus do céu, que também é outro músico completo. Assim, posso dizer pra você, até o Sinister Gates, cara, eu vou falar da Avenged Sevenfold, que eu gostava bastante de Avenged Sevenfold, eu parei de ouvir um pouco. Na época eu ouvia mais, nessa questão de renúncia e tal. O Sinister Gates é outro guitarrista também que, cara, me inspirei bastante, que é um cara que constrói frases melódicas bem feitas e que também é a mesma coisa do Juninho, consegue tocar. E uma coisa que eu falo para você é o seguinte, tem igual você estava falando, sentimento é feeling, né? É igual O também. feeling do cara, exatamente a palavra, você resumiu a palavra principal, feeling, né? E uma coisa também, o virtuosismo. O que te atrai mais? O que te chama mais atenção? O feeling ou o virtuosismo? Ou é a performance? Qual dessas três que te chama mais atenção? Cara, eu acho que pode. Eu não acho, não. A minha opinião, eu acho que é o feeling, cara. Não, é importante o virtuosismo, é legal a gente ver técnicas, rapidez, né? Igual vamos citar o Malmsteen, que faz solos rápidos, né? Tem aquela técnica da música clássica e tal. Mas, cara, eu acho que mesmo se você ter. Pode falar, perdão. É o Dragon Force também, Dragon Force. Dragon Force tem frase rápida também, né? Fica à Cara, vontade. mas quem também, perdão?
Não, tem o Dragon Force, tem o Stratovarius, tem o... Stratovarius. Sei lá, tem tanta banda, Rapsódia, tem tantas bandas aí, cara, que depois a gente vai comentar mais. Continua falando. E essa questão, o virtuosismo, ele é importante, cara, você demonstrar que você tem uma técnica avançada, mas eu acho que o feeling é o principal, porque se você, como compositor, fizer uma música que você quer que toque as pessoas, mas você não buscar colocar sentimento, eu acho que o feeling ele é mais importante na questão sentimental do que o virtuosismo. É legal, né, você ver música tocando em alto nível, mas se o cara não conseguir... Às vezes tem um cara com menos técnica que consegue trazer mais uma emoção uma pessoa que um cara virtuoso, porque o cara consegue ter um feeling mais... Ele consegue tocar as pessoas, né? Sim, sim. E uma coisa que eu acho interessante a gente comentar também é sobre a respeito do músico ser uma mente aberta. Sabe o Eduardo Adanoi? Eduardo Adanoi? O Sim. Edu, ele falou sobre a respeito do cara que é roqueiro, ele tem uma mente aberta a escutar outros estilos musicais. Você faça isso também? Como que funciona o seu jeito? Assim, você é um cara que é aberto a escutar outros estilos musicais, tipo no meio do gospel, que é de boa, até aí de boa, mas no meio secular que a gente tem que tomar um pouco de cuidado por causa de algumas músicas. Você escuta outros estilos musicais no meio secular? Cara, depois do gospel e do rock e do metal, eu diria que o country, cara. O country é assim que eu gosto bastante de ouvir. A área do blues e do jazz, você se interessa? Cara, a área do jazz eu não me aprofundei muito, mas me interessa, pretendo voltar a estudar de novo com o professor Mário Militão, só não sei quando, eu falei para ele que eu ia voltar, mas ainda não sobrou grana para poder fazer aula. Ele tá só esperando eu mandar mensagem no WhatsApp para voltar a fazer aula. E uma das pautas que eu comentei com ele de fazer aula é aprender a tocar jazz, cara, que é algo que eu preciso como músico dominar esse estilo que ainda não tenho tanto aprimorado assim, né? Que seria um estilo novo para mim, né? Não ficaria tão no metal e no rock igual eu tô, né? Uma coisa quando você começa uma aula de música, vamos conversar um pouco também aqui sobre a aula de música, né? Nós estamos falando sobre o professor, aula de música. Você já teve a oportunidade da sua aula, já teve a oportunidade de chegar a ter um aluno? Como que foi? Você ainda está começando a ter aluno? Como que está funcionando esse respeito de aula e tal? Cara, ainda não tive a oportunidade de. Já apareceu um cara uma vez, um colega meu da tempo de escola, querendo que eu ensinasse ele, porém não dava tempo, porque era a época que eu estava na minha banda, então era correria total. E não acabei não, mas eu acho que foi só essa oportunidade. Por enquanto, eu acho que ainda não teve oportunidade de eu dar aula ou ensinar alguém sobre o conhecimento que eu tenho, né? Mas se surgir a oportunidade, claro que sim. O importante é compartilhar, cara. Eu acho que quando você ensina alguém, eu acho que você mais aprende do que ensina, né? Sim, sim, isso que tem naqueles feed do Reels lá naqueles feed lá do Sim. Instagram, que tem 90% você ensina, você aprende mais, seu cérebro desenvolve mais. É uma coisa muito louca, sabe? É cada coisa louca que eu vejo, que eu assisto, que eu vejo, né? Então, assim, cara, uma coisa que eu acho interessante, quais são as coisas na música que você gosta de. Tipo assim, por exemplo, lá no meio do estúdio de teclado, de piano, de outro instrumento, o que te chama mais atenção? Campo harmônico, escala, ritmos? O que te chama mais atenção? Cara, posso usar o exemplo da oficina do Dream, cara. O cara que principalmente no âmbito do teclado. Quando você faz o Jean e o Jordan, eles são caras que conseguem fazer coisa fora da caixinha, cara. Quando você tá ouvindo a música, vem algo que te surpreende, uma frase de teclado, uma escala ali, acordes alterados. Cara, tipo, eu acho que o principal aí é a criatividade. Eu pego muito mais pela criatividade. Toda vez que eu ouço alguma música da Oficina G3, eu sempre acho legal essa parte do Jean da criatividade. Não só dele, como do Junior Carelli também, no N, no Noturno, que ele já gravou algumas coisas, né? O Jordan também no Dream. Eu acho que é mais essa parte, quando você tá ouvindo uma música e vem algo assim, e você tem um choque, né? Até Eu, nessa escolha de timbre é interessante. Quando os caras, parece que os caras escolheram o timbre certinho naquela parte da música, né? uma coisa que eu acho interessante aqui de falar, aí depois nós vamos falar sobre bandas gringas, né, que você escuta, depois nós vamos comentar Sim. um pouco da... Cara, colocar teclado no rock, você tem dificuldade? Teve dificuldade de colocar teclado no rock? Foi fácil para você ou foi difícil? Cara, eu até comentei com o Leandro que eu tô tocando na igreja. Eu falei o seguinte pra ele, ó.
Eu tenho mais facilidade de tocar metal e rock do que tocar gospel. Você acredita que eu apanho para tocar gospel na igreja? Não, eu entendo essa parada, eu entendo, compreendo e tenho entendimento, porque eu acho que, assim, no gospel a gente coloca pad, um piano elétrico, um piano com pad, um órgão, pouco clave, né? Aquelas clavinetes meio para fazer groove, né? Uma coisa interessante, tu gosta de tocar groove? Como que funciona no seu lado aí? O groove você fala mais indo para esse lado do gospel music? Isso, tipo um novo som, muito Pascoal. Cara, não é muito minha praia. Eu acho que a minha praia realmente é mais essa do Oficina G3 e do Dream aí. É mais Sim, essa praia. sim, sim. Aí, voltando ao assunto, mas você teve dificuldade para colocar um órgão na música, não, né? Foi mais tranquilo. Tipo assim, quando você voltou a tocar na igreja de novo, você falou, cara, o que, que eu vou fazer aqui? Você teve isso não, né? Você, nossa, o que, que eu vou colocar aqui não? Ou foi mais tranquilo? Como que foi? Tipo, você teve essa volta? Como que foi? Foi tranquilo ou foi difícil? Cara, principalmente agora que eu tô na Catedral da Graça, foi desafiador o quê? Como já tem um cara fazendo piano, o que que eu tenho que fazer ao vivo? Eu não posso fazer a mesma coisa que o Leandro tá fazendo. Se eu fizer piano, a gente vai se chocar junto, né? Então, eu tive que fazer pads e outros efeitos. E desde o primeiro ensaio, quando eu toquei ao vivo, eu quebrei um pouco a cabeça do que pensar, o que que eu vou fazer. Porque a gente toca usando o VS, né? Que é o Multitracks BR, né? Que é uma grande ferramenta, recurso, a gente toca com clique, né, tudo clicado, e também tem, nesse VS, tem umas linhas de corda que já vem presetado da música que a gente usa de efeito junto. Só que cara, eu quebrei bastante cabeça pensando, o que que eu faço, cara, para não chocar com ele? E eu tenho aprendido bastante ao vivo, principalmente usando pad e órgão, já usei lead, aquela música Ruge o Leão, eu dobrei um solo uma vez no culto com o guitarrista lá, fazendo os lead, viajando na maionese ali. Mas ficou legal, ficou legal. Mas, cara, toda vez no culto eu penso um pouco, o que que eu vou fazer, cara? Eu penso com cuidado para não. A minha principal coisa na cabeça é o quê? É não atrapalhar o culto e não tentar chocar com o que o Leandro está fazendo no teclado, principalmente. Eu tenho que acrescentar o que está fazendo no piano e com os outros instrumentos também. Tomar cuidado com a mão esquerda ali para também, principalmente, não chocar com a região do baixo, né? Uma coisa que é interessante a gente falar sobre a respeito de chocar, sobre a respeito do clique. Vamos falar sobre o clique, é importante. Cara, tocar no clique, você tem dificuldade ou não? Você vê muito importante? Quais são as dicas que você dá, os conselhos que você usa para esses músculos aí que vai iniciar aí na igreja, que está aí assistindo? Porque o curso profissional, de vez em quando, vejam uns músicos profissionais aí, eu compartilho com alguns músicos profissionais aí que eu uso o episódio das pessoas como o seu e dos pessoal, com todo respeito, para mostrar nosso trabalho. Então, eu quero trabalhar em você algo que é profissional. Eu quero fazer de você esse episódio seu como algo que como se você se preparando você para o profissional no futuro, entendeu? Essa é a intenção, te dar palco, te dar portas, pode ficar à vontade, pode dar sua dica, como se você fosse profissional, não tem essa coisa aqui de, eu sou iniciante, não. Dá sua dica aí que você pode falar, do clique, fale, fica à vontade. Cara, o clique, vamos lá. Eu acho que, mano, pro músico que quer ser profissional, tem que usar clique, não tem pra onde ir. É o clique, cara. Se o cara falar que não gosta de tocar com clique, eu acho que é muito difícil, cara, você querer alcançar o profissionalismo. Que assim, cara, tocando na igreja, o que eu percebi tocando com o clique com o VS, cara, a banda fica profissional, fica organizado, cara. Você não tem aquela dúvida. Às vezes acontece da gente esquecer qual parte, né? O que que a gente vai fazer mesmo, qual parte que é. Com o VS e o clique não tem isso, cara. E eu percebi que quando eu toco com o metrônomo e com o VS, eu não erro, eu erro bem menos. Quando eu tô tocando sem o metrônomo e clique, eu erro. E o que acaba acontecendo quando a gente, principalmente na igreja, toca sem o clique? A gente começa a fazer o nosso tempo, a gente começa a correr. Aí o baixista tá num tempo, o tecladista tá num outro, o batera tá no outro. Eu acho que não fica algo tão organizado. E eu percebi isso, cara. E, cara, eu acho que a ferramenta é muito importante, cara. Quando eu gravo meus vídeos aqui em casa também, eu uso o metrônomo, né? Mas quando eu não uso o metrônomo, eu pego a bateria original da música, que também já tá no clique ali, né? Eu fazia isso, a gente fazia isso quando eu gravava no estúdio, né? A guia a gente fazia com o metrônomo, eu gravava a guia no piano. Depois que eu gravava a guia no piano,
O produtor falava, ó, você quer só a linha de bateria, porque ela já tá no clique, ou você quer o metrônomo que eu clique junto? Aí a gente escolhia, já gravei só com a bateria, porque ela já tava clicada, mas tinha algo dando tempo ali, cara. Mas, cara, eu acho que hoje, principalmente as igrejas hoje, o pessoal evoluiu, cara. Hoje você pega as grandes igrejas, o som dos músicos tá num nível profissional alto. E o VS é muito importante, cara. O clique é muito importante. Se não tiver, cara, eu acho difícil ter um louvor organizado, né? E até a oficina, cara, eu tava assistindo a live dos caras, os caras tocam clicado, tem ali falando verso tal, tal. É essencial hoje, né? Sim, sim. Uma coisa que eu tenho uma coisa interessante para te falar aqui continua dando essa dica sua, é mais sobre a respeito da região mão esquerda e a respeito também de trabalhar em grupo e também sobre a respeito não trabalhar o baixista, não ter Sim. inimizade com o baixista de uma forma mais humorada, porque você sabe como é que é, né? Cada um tem seu papel e tal. O que você fala, o que você daria pra gente de dicas nesse ramo assim, mão esquerda, por exemplo, tá tocando com o baixista, às vezes, igual você vê o Júnior Caleri, dá um exemplo do Júnior Caleri, ele usa muito o grave do teclado, né, quando tem algum baixista, como, por exemplo, no Brothers Music, tava ele e o Júnior Brequinha, para ele fazer uma coisa assim, ele usava muito grave o teclado, sem atrapalhar. Como que você enxerga isso? O que você poderia dar uma dica para esse pessoal aí? Fica à vontade. Essa do Júnior aí, cara, o cara é um monstro, o cara domina, né? Até o cara, tipo assim, nada que ele vai fazer vai atrapalhar, né? Então, monstro que o cara é. Mas assim, cara, na igreja tem que tomar alguns timbres como pad, até o piano. Dependendo da música que você estiver tocando numa região que for muito grave, acaba chocando realmente. Eu acho que foi uma dica do Gian, eu acho que eu vi o Gian Carlos falando no YouTube, que tem algumas, eu não lembro onde que eu vi, ele falando que eu procurei seguir essa dica dele, algumas frases, reduzir a mão, né? Eu geralmente tenho costume, quando estou tocando sozinho, compondo, de usar na mão esquerda o dedo 1, o dedo 5 e o dedo 3 e o dedo 5 aqui, né? Fazendo uma dobra, oitavado, né? O baixo, né? Com quinta na mão esquerda. E quando eu tô tocando na igreja, eu diminuo uma oitava. Então, eu tiro esse dedo aqui e faço só esses dois dedos aqui. Eu diminuo a oitava justamente para não chocar. Ou tiro a quinta. Eu tento fazer o máximo para não ter esse choque. Porque, querendo ou não, algumas regiões pode acabar chocando e atrapalhando, né? Sim, sim. E uma coisa que eu vejo, eu acho que eu me lembro, né? Pergunta pro Key Friends, ou pergunta. Isso foi lá em 2000 e pouco, que depois, Pode ter sido aí que eu vi, pode ter sido por aí, na época que ele fez isso aí, eu acho que eu devo ter visto. umas lives que ele fez com os pessoal, não se achando aqui, eu tava lá também nessa live com o Jean, eu fiz uma live Ai, com que o da Jean. hora. Eu fiz uma live com o Jean, depois você assiste lá no canal dele, eu te mando pra você. É porque é o seguinte, cara, assim, eu vou te falar a verdade pra você. Trazer o Jean não é algo tão, assim, difícil pra gente, não. A gente até consegue, a gente tem proximidade com o Jean, mas, assim, tem que ver a data. Aí, se for a data, nós te chamamos. Nós te chamamos aqui para participar, porque a gente não tem essa coisa só, a gente está trabalhando o ego. Ultimamente, eu não vou mentir para você, eu estou trabalhando meu ego a cada dia. Estou Sim. trabalhando ele a cada semana, a cada dia, a cada ano, mês, até falar chega. Porque eu acho assim, repetindo de novo, galera, ó, não é errado você ser individual, ter um momento só com o Jean, igual eu e ele tá tendo aqui, ó, só nós dois, não. Quando é importante em grupo, se, por exemplo, nós conhecemos o Jean já tem tempo já. Se para ele quer uma oportunidade, você nunca viu o Jean pessoal, já viu o Jean pessoalmente, mas nunca trocou ideia com ele, não? Como que foi? Cara, onde eu vi o Jean mais de perto foi esse show aí em Campinas, dia 14/11, né? Mas, pô, até você chegar no palco pra tentar trocar uma ideia, tirar uma foto, é bem difícil, né? Mas, Sim, cara, ainda não tive a oportunidade de conhecer ele, não. tá, eu entendo, com certeza eu entendo o seu lado. Então, quando for Jean, a gente pode olhar essa coisa para você aí, de boa, a gente olha com você, com o Jean, a gente olhou com o Fábio Laguna também, né? Você aceitou, com todo respeito, né? Você aceitou de conversar com o Fábio Laguna também, e com o Júnior Caleri, né? Aí, tipo assim, Cara, eu tô aqui o, pra somar, cara. Então, sendo, mais uma vez falando aqui pra galera, tem sido uma honra, cara. Você ter mandado mensagem assim pra mim, ter visto o meu trabalho. Tem que agradecer a Deus, primeiramente, e principalmente a você por essa oportunidade, cara. Tem sido legal. Ó, pô, eu, como tecladista, assim, começando agora, pô, já poder bater um papo com o Júnior Carelli, Fábio Laguna, um exemplo, o Jean também.
pô, são caras que são inspirações. Eu que tô no começo, assim, cara, tipo, algo mágico. Eu sou tipo o patinho feio da história, né? Eu já fui assim, não tô se achando aqui, mas eu já tive num lugar seu assim, já sabia? Você começou Sim. quando no teclado? Você começou quando no teclado? Cara, eu não comecei há muito tempo, não. Vou falar a real, no começo eu era ruim, cara. Pô, tinha uma banda na escola, em 2016 eu comecei a tocar, eu acho. Não, não, em 2016 tinha uma banda na escola, os caras queriam formar uma banda. Eu não sabia tocar nada, eu tinha um tecladinho velho de 80 contos. Os caras chamou, vamos fazer uma banda? Aí eu lembro, sabe aquela música Que País é Esse, do Legião? Aí os caras, faz esse riff aí. Eu não sabia fazer um riff, cara, era Mi menor, Dó e Ré, se não estiver enganado. Aí o baterista saiu da bateria, não, é assim que faz. Eu lembro que eu até fiquei envergonhado, não sabia tocar, né? Mas eu acho que eu comecei a tocar para valer e desenvolver a técnica foi, acho que a partir de 2019. Foi há pouco tempo. Eu lembro que uma vez o pessoal chamou para tocar na igreja, sabe quando você não sabe tocar, mas você quer estar tocando? Aí eu fui tocar no culto, eu não consegui tocar nada. Eu lembro que eu fiquei no canto lá chorando, assim, tipo, nossa, fiquei mal esse dia, cara. Tipo, nossa, eu não consigo tocar nada. Aí depois desse dia, graças a Deus, eu tive uma evolução, cara. Foi quando eu comprei o Yamaha PSR, que ele tinha um timbre melhor que o tecladinho velho que eu tinha. Foi aí nesse teclado que eu consegui desenvolver minha técnica sozinho, cara, naturalmente, eu não sei. Tipo assim, comecei a improvisar, só improvisando, ligar o teclado todo dia improvisando, eu consegui desenvolver técnica até eu entrar pro Last Theater, essa banda autoral que eu fiz parte, aí eu desenvolvi mais ainda, né? Mas acho, cara, atualmente esse nível que eu tô foi de, de principalmente improvisar e ter feito aula com o Mário Militão e essa experiência na igreja, cara. Esses vídeos que eu tô gravando, eu tenho achado que tá num alto nível, assim, eu cresci bastante como músico, aprendi bastante. E tô aprendendo. Igual eu tô tocando no grupo de louvor, eu sempre olho dentro de mim e falo assim, ó, aqui eu sou o que menos sei. Eu sou o que menos sabe aqui. Tô para aprender, entendeu? Não questiono ninguém. Se alguém fala alguma coisa, ou você deveria fazer isso. Eu até falei pro líder de louvor, cara, fala que vocês precisarem, eu tô aí. Se você precisar que eu faça isso, eu faço isso, entendeu? Eu tô só para ajudar, como suporte, aprender, entendeu? Eu acho que a humildade, eu tento fazer isso cada dia. Eu não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém, entendeu? Eu só tô para servir. Sim, sim. E uma coisa que eu deixo para você aqui, sempre procura ser ousado e demonstra criatividade. Galera, eu tenho essa ideia aqui, ó. Sempre chego com confiança, ó. Eu faço isso aqui, ó. Eu ensaiei e tal. Mas, ó, Deus, ó. Eu não quero fechar, eu não quero atrapalhar o louvor, mas seja um cara assim, criativo, procure se aparecer no sentido bacana, né? Sim. Eu sei que... E assim, uma dica que eu deixo também, porque, por exemplo, eu estive nesse momento, igual você tá aí, eu comecei o teclado em 2014, e eu tenho um total de 10 anos já, e 10 anos de piano também. E assim, eu tô velho já, mas assim, eu comecei igual você aí, cara, do nada, me lembro em Tá com quantos 2014, anos já? eu tô com 20, eu vou fazer 27 anos agora. Ah, tá novo, pô. Eu tô com 25. Não, você é de 2000, né? Eu nasci em 1999. Ah, tá. É que eu sou um ano mais velho que você, no 98, entendeu? Ah, Você sabe pouca diferença, nós, pô. Nós tá novão, pô. Estamos voando. Tá... isso. Uma coisa que eu falo para você, abertamente, eu me vi você, eu vi em você, eu, no passado, que não conhecia quase um tecladista e tal. Eu tive essa oportunidade de fazer live com o Jean em 2020, na pandemia, em julho, no dia 28 de julho de 2020. Foi 2020? Foi isso, foi em 2020, eu creio, foi em 2020. E, cara, quando eu conheci o Jean, ele mandou mensagem para mim, cara, e olha que Deus puxou minha orelha, hein? Deus puxou minha orelha, falou, seja ousado, perda essa timidez sua, seja ousado. Ele não me falou assim, seja ousado só no meio das minhas coisas, que é o gospel, o cristão, não. Eu participei no negócio do Júnior Caleb, depois eu vou comentar com ele, no desafio do Lá Menor. Mano, eu parado com ele só em Lá Menor. Eu participei. Beleza, fui lá. Hoje estou nessa parada aí, ó. Tocando, estou aí mais de 10 anos, estou apresentando o Clube Rock, estou nessa parada aí, direcionando. Eu não sou só tecladista, eu sou, na verdade, uma pessoa que está aí na... Eu não sei se essa aqui é a minha vocação, né? Porque eu tenho algo missionário, eu sou missionário, e também eu tenho um chamado no teclado, e também eu não sei qual que é a minha vocação, se é professor ou apresentador do Clube Rock. Mas assim, eu tô aqui, tipo, dando essa oportunidade para vocês aí, né, que você está iniciando aí também, né. Cara, isso é legal, sabe, cara, eu fico zoando comigo mesmo, eu penso que esse cara que é de time futebol,
que vai no jogo do tal lá. Os pessoal aqui do Chelsea tava aqui assistindo você aqui, os caras do Chelsea, sabe? Eu tava só assim, ó, prestando atenção em você e tal. Confesso que assim, será que esse cara vai me esconder? Será que esse cara vai meter um bloco em mim? Eu tô falando, tipo assim, eu tava vendo você, né? Falei, será que se eu mandar mensagem pro cara, ele vai me bloquear? Eu? Naquele sentido assim de. Sim. Porque, tipo assim, eu procuro, cara, ter uma postura, um comportamento mais assim, não chegar chegando, invadindo o seu território, não. Eu sempre chego com uma mensagem, tudo bem, meu nome é Andrés, sou do Clube Rock, podcast, eu vi seu vídeo aqui, eu mando sempre a intenção, cara, eu falo a verdade mesmo na cara, transparecendo, porque eu mando o áudio de 1 minuto lá para mostrar o que é o trabalho nosso. E uma pergunta aqui, cara, o Espírito Santo até falou comigo, mano, quais são as bandas gringas que você escuta no meio do gospel? As bandas gringas no meio do gospel? Cara, vamos falar da que eu mais curto, o Skillet. Eu vi no seu Instagram, você chegou a gravar Skillet no seu Instagram? Gravei, cara. Eu acho que é Wait to Believe, eu gravei. Cara, esse vídeo tá bom, hein? Pra galera quiser assistir depois, só entrar no meu Instagram lá, Vitor Guilherme. Vocês vão ver que, cara, os vídeos lá tá legal. O Skillet eu gravei. Tem o Striper, pô, Striper tem que citar o Striper, pô. Quando se fala de banda de rock cristão gringa, tem que falar do Striper. Cara, tem o Pilar também, né? Acho que é Pilar que se pronuncia, né? Pilar, Isso. Eu sou meio ruim com pronúncia, me ajuda aí. Pilar também é uma banda que eu gosto bastante. Cara, tem aquela banda canadense que eu esqueci, como que é o nome dos caras, velho? Tem o Project 86, que o Jean indicou pra nós lá no dia... É porque, tipo assim, tem uma banda... Tem uma banda... Acho Não que é essa, é outra banda, eu esqueci o nome, cara. É um álbum preto da capinha que tem um desenho Holy diferente, Name? ó. Não é Holy Name, não, né? Holy Name? Não, Tem o Narnia da Suécia, tem o eu acho que HB... é Pode falar? Food Crush, eu acho o nome, Transcend. É porque eu tô precisando de uma banda que se chama 82 Stones. Eu não sei se Sim, você... É uma banda aqui bem legal. Deixa eu ver, 82 Stones. Eu não sei como é que é o nome da banda aqui, mas... Mas assim, cara, tem umas bandas que eu vou te mandar depois, que eu tô pesquisando também. Tipo, cara, assim, eu tive uma mudança, né, cara? Sobre a respeito de bastante coisa, né? De rock, assim e tal. Eu conheci umas bandas bem de power metal cristão. Bem bom, viu, velho? Depois, você já ouviu falar da banda Teocracia? sim, tem uma música que eu acho que eu vou fazer um cover deles. I Soul? I Am? Que eu sou, que é de 11 minutos. Não é nada contra essa banda, mas tem uma música que eles parecem Dream Theater, com todo respeito aqui. É porque eles fazem uma música bem longa. Eu falei, caraca, velho. Se você Mas não, botar acho no. que não é I não. Eu esqueci o nome da música. Começa com O lá, mas não é desse álbum, não. Depois eu mando pra você no direct qual que é. Não lembro de cabeça. Cara, uma coisa que eu quero te falar é o Disciple. Conhece o Disciple? Disciple, esqueci de falar deles também. Gostei. Tem uma música que eles lançou esse ano, um single sensacional. Red, eu gosto bastante de Red, né? Mas eu acho que o Red, ele tá nesse meio, né? Não é cristão, mas tem uma temática cristã, né? O Red, deixa eu pesquisar aqui. Eu acho que o Red é cristão. Só que uma Cara, coisa. Demon Hunter eu gosto bastante. O Demon Hunter, se o Luquinha tivesse aqui, ele ia falar. Forte Day sempre tem que estar. Cara, aquela banda que o cara participou do videoclipe do Evanescence lá, que é cristã também. Cara, Cara, ele participa daquele vídeo do Evanescence, Bring to Life, cantando lá. Ele tem uma banda cristã, cara. Eu esqueci o nome da banda. tem o Red é um estilo de rock alternativo no metal, o quarteto identificado como uma banda cristã. É uma banda cristã, Ah, o Red. Red é cristã, porque eu não lembro de cabeça. Às vezes poderia estar falando besteira. A gente precisa lembrar qual que é a banda daquele cara. Depois o pessoal no comentário pode falar aí. Ele participou do videoclipe do Bring to Life, do Evanescence. Ele tem uma banda cristã que eu sou muito fã, eu esqueci o nome, cara. Tem uma banda, vou te mandar, que é assim, mulher cantando e... Nossa, tem tanta coisa que eu, antes de trocar ideia contigo, cara, eu tava fazendo umas renúncias, né, deixando algumas coisas de lado, do nada apareceu assim pra mim, ó, só banda cristã de rock, de mulher e de qualidade boa de homens também. Eu falei, caraca, que da hora. O que mais? O Narnia, você conhece?
Narnia conheço, mas o Narnia não cheguei muito a aprofundar. Acho que até Petra eu ouvi bastante. John Larry. Bride também, Holy Soldier, né, que a gente tinha comentado, né? Esses caras têm uma música chamada Lies. Lies, L-I-E-S, Lies. Essa música é muito boa. E tem uma música que fala sobre o negócio de criança, né? Nossa, velho, tem uma música muito legal, cara. Assim, tipo assim, eu fico viajando nela. É a mesma coisa que escutar. Tem tantas bandas, cara. Teocracia, Disciple, HB. HB, esqueci, você citou HB também, gosto bastante das músicas deles. A Finlandesa, banda né? Banda da Finlândia, né? Finlândia. E, cara, é muito legal, cara, vendo os caras tocando e falando finlandês. Nossa, é legal demais. Eu assisti o Da TV. hora mesmo. Finlandês é bonito. Uma coisa que. Vamos falar um pouco do Skillet aqui. O Skillet, para você, tem algo bacante? Você teve uma experiência com Deus nessa banda? O que você tem, assim, de história com o Skillet? Cara, do mesmo jeito que a Oficina G3 marcou, o Skillet me marcou também, mas foi em 2016, terminando o terceiro ano do ensino médio, cara, que eu comecei a ouvir eles. Eu chegava da escola, ficava o dia inteiro, até de noite ouvindo, cara, principalmente aquela música Wake, como que chama lá, daquele álbum de 2009, branco? Wake and Life, não é? Sim, sim. Essa música marcou bastante. E uma coisa que eu falo verdade para você aqui, cara, do fundo, tipo assim, cara, em 2015, eu fiquei muito. Eu confesso que eu fiquei puto com os amigos meus. Eu falei, não, velho, essa banda Skillet aí, essa banda Red Pill não é cristão, não. Eu falei, como é que é, rapaz? Igual o Urso do Amor, como é que é? Mano, deu vontade de fazer uma briga na escola. Porque eu falei, não é isso não, jovem, não é isso não. Eu falei, cara, deu vontade de ser chamado de herege. Eu preferia que me chamasse de herege, de, sei lá, de louco. Porque não, tipo assim, eu sempre fui um cara assim que, tipo assim, quando eu vejo que é uma banda assim, eu defendo. Eu sempre fui um cara assim que defende a banda, tudo assim. Mas tem umas bandas cristãs, depois eu vou te mandar, que até esqueço que é tanta banda, cara. Ultimamente tem umas bandas assim que não é cristã, mas tem uma letra boa. E assim, você escuta banda assim, que tem uma letra boa, só falar pro nosso público, tipo assim, você pega uma banda que é secular, mas tem uma letra boa de rock, você escuta ou você não prefere escutar muito? Cara, vou falar pra você, as bandas que eu mais escutei no circular foi o Avenged Sevenfold, o Linkin Park, Metallica tem bastante letra interessante, cara, por mais que eles não são cristãos, até o pessoal cita bastante. Já escutei bastante o Dream, né, coloco o Dream também, bastante, é o que eu mais escuto. Eu acho que foram, assim, essas bandas que eu mais ouvi, assim, né, com mais frequência. Eles têm bastante letras interessantes, cara, principalmente questão de depressão, solidão e aborda outros temas também, como suicídio, né, que é importantíssimo falar hoje em dia, né? Sim, sim. Cara, falando aqui, vou falar aqui pro pessoal aqui, eu vou falar para você aqui mais uma vez, que o objetivo do Clube of Rock, galera, é abrir portas para as pessoas que estão começando. Nosso objetivo também é estar aqui alcançando pessoas, realizando sonhos. Mas o que eu espero ultimamente que esse episódio, os outros episódios que não vamos gravar futuramente, os outros que passaram, que foram um canal de bênção na sua vida. Eu espero que vocês, seja no meio secular que está assistindo ou cristão, entende uma coisa aqui. A gente não somos religiosos. Nós somos pessoas, assim, espirituais, no sentido assim, a gente são mais espirituais porque a gente são pessoas que vivem o evangelho. Não é que o evangelho é uma religião, o evangelho é as boas novas. Que nós levamos Cristo a você de uma maneira mais do rock and roll, sempre trazendo o pessoal do secular, mas sempre sabendo respeitar eles e sempre tendo coisas legais cristãs. E nós sempre no final, que acaba o nosso episódio aqui, estamos encerrando aqui esse episódio aqui, e sempre nós deixamos uma mensagem, você pode ficar à vontade, uma mensagem pessoal ou bíblica. Fique à vontade de escolher o que você vai querer falar, para falar para o pessoal aí o que você quer dar uma dica, fica à vontade. Cara, assim, igual vamos citar esse ano, 2025, cara, tem sido um ano de proximidade com Deus, cara, de servir, né, de estar na igreja ali servindo, abdicando do meu ego, do meu eu, né, igual a gente estava falando,
e procurando aprender mais da palavra e se aproximar de Deus. Eu posso resumir que esse ano tem sido o ano de aprendizagem para mim. Aprender coisas novas, principalmente, não falando do lado da música, mas do lado espiritual, né? E se aproximar mais, principalmente da leitura, né? Porque essa parte da leitura eu sempre tive mais dificuldade. Comecei a ler com mais força a Bíblia esse ano, então eu tenho aprendido bastante coisa, assim, cara. Eu, de versículos, sou ruim para gravar, cara. É mais fácil que os salmos, todo mundo grava, né? Mas outros versículos, assim, tem sido. Não sou muito de gravar, mas eu posso dizer para você que nesse período tem sido muito de aprendizagem. Compartilhar, né? Igual aquela música da Oficina de Três fala, compartilhar. E uma coisa que eu queria falar para você é que é o seguinte: se você quiser fazer uma parte 2, fica à vontade, fazer parte 3, parte 4. O Clube of Rock, ele é aberto para você voltar. A gente não obriga ninguém a querer fazer parte 2, com todo respeito, assim, falar que a gente não é uma pessoa que fica assim, faz parte 2 com a gente. Não, a gente procura deixar o convidado à vontade e a gente sempre não quer deixar ninguém, tipo, criar polêmica. A gente é um episódio que não quer gerar nunca polêmica. É que eu tô pesquisando aqui, cara, umas bandas aqui de nu metal aqui para os pessoal saber, mas, cara, o nome da banda chama 12 Stone. Já ouviu falar dessa banda? 12 É ela Stone? mesma, essa que eu tava falando, o cara participou do videoclipe do Evanescence. Fico feliz em poder ter esse... Eu gosto de pra caramba dos caras, nível Skillet, velho. Eu gosto das músicas dos caras, hein? Sim, sim. No episódio parte 2, quando for... Essa aqui é um episódio gravado, galera, mas ao vivo vai estar com ele dia 7 de abril, às 9 horas da noite. Lembrando que você que é do Amazonas, Mato Grosso, vai ser 8 horas da noite, certo? E pessoal do Acre às 7 horas da noite. Que a gente está aprendendo foi o fuso horário. A gente já, graças a Deus, a gente já gravou o pessoal da gringa, né? E o que você vai participar vai ser do Canadá. Então a gente vai aprender um pouco do horário e tal. Espero que esse episódio aqui, você gostou dessa gravação sua, você gostou. Espero que você sentiu bem, ficou à vontade. Espero que esses temas que nós falamos aqui foram legais para você. Espero que quando for a parte 2 sua lá do dia 7 de abril, você esteja conosco trabalhando nesse episódio. E a gente vai fazer o máximo possível, cara, para você estar conosco, no tipo fazendo uma reunião por ligação, debatendo um pouco o que você quer falar, o que você quer falar na parte 2, quais são os assuntos que você quer revisar nesse aqui, para colocar lá no outro, quais são os temas assim. Fica à vontade. Como diz o Clube Rock, a casa é sua, fique à vontade de voltar. Quer dizer alguma coisa, Vitor? Bom, Andrés, eu queria agradecer pelo espaço aí que você deu, o Clube of Rock, né? Tanto você quanto o Lucas também, né? Agradecer de coração, cara. Obrigado por essa oportunidade. Agradecer a Deus também por estar tendo esse espaço aqui, né? Que seja feita a vontade dele, não a minha, né? E, cara, agradecer de coração. E, cara, sempre que vocês mandarem mensagem, eu vou estar aqui, cara. Como você falou, a porta tá aberta e qualquer possibilidade e ajuda que vocês precisarem, eu vou estar sempre disposto aqui, à disposição para participar. Gostei pra caramba, cara. Esse episódio rendeu bem. Sim, sim. Fomos gravados 1 hora e 29 segundos. Em breve teremos uma participação de uma mulher. Estamos olhando bem claro, vai ter uma Boa, mulher no Clube of Rock. boa. E depois vamos entrar em contato futuramente com as tecladistas femininas. Tenho que ver o dia da data e disponibilização, montar conteúdo e material. Espero que você goste e eu vou usar, com todo respeito, o seu... Eu vou pedir para o Lucas me ajudar na edição lá para mim colocar o seu banner lá como episódio lá, beleza? Eu vou usar aquele Fechou? Então, galera, esse foi o episódio gravado, episódio 20 do Clube of Rock. E espero você na... Vou ver se nesse... É porque eu tô falando gravado, mas nós estamos gravando ele no dia 24 de março. Eu não sei se essa semana vai ter gravação desse outro episódio, porque deve sair em breve no ar. Deixa eu ver, primeiramente, não vamos fazer um marketing, né? Vamos divulgar seu episódio, entendeu? Aí você fica à vontade também de divulgar. Aí a gente vai começar a fazer o trabalho. Galera, a gente tá mostrando aqui como é feita a make-off de divulgação para você saber. Porque a gente é o seguinte, a gente é aquele podcast, cara, que a gente não... Só esconde algumas coisas, sabe? Mas a gente mostra com o maior prazer os bastidores, a make-off, como que é feita a produção,
testando o áudio, como que é um pouco os bastidores do podcast ao vivaço aqui. E aqui, como está sendo gravado, a gente vai fazer isso aqui. Então, a gente vai fazer a divulgação, o marketing, vamos fazer as partes do roteiro direitinho para a parte 2, e a gente vai sempre falando, tal, e divulgando também esse episódio aqui. Aí na outra semana, você já começa a falar, galera, dia 7, beleza, você começa com a gente. Beleza? Ao vivaço. Vai ser eu, agora não vai ser mais eu, não, vai ser eu, Lucas e você. Fechado. Fechado, então, galera? Esse foi o episódio número 20. Não me engano, acho que é o episódio 20, porque é tantos episódios que nós gravamos, porque a gente tem como que é, se esse aqui foi, se o Pinheiro foi, se o Jadão foi o episódio 11, você deve ser o 12. 12, assim, a gente tá pegando uma sequência, mas assim, não, nesse ano nós cursamos o Ala, e depois o 12, o 11 foi com o Jadel, esse aqui o seu é 12. Então nós Olha, fizemos... dei sorte, hein, porque 12 é a quantidade de teclas de uma oitava. Isso mesmo. E outra coisa também, 12 é o discípulo de Jesus. Olha aí, ó, oh, caramba. Então, galera, muito obrigado aí por vocês assistindo esse episódio gravado. E você, Vitor, muito obrigado uma vez por ter topado e por eu ter sido, não só eu, mas o Lucas também. Fico feliz em ter entrado em contato contigo. E bora que bora. O Luquinhas vai estar aqui com você. Eu vou tentar expulsar o máximo possível para o Luquinhas vir aqui também. Mas fico feliz abertamente em ter feito esse episódio contigo. Cara, gratidão é minha, agradeço de coração. Deus abençoe todo mundo. Valeu. Luquinha, outro episódio que estiver gravando, assistindo, vai ser contigo, eu e ele. Mas sim, muito obrigado a todos. Valeu. Fica um pouco na cal aí que eu vou te passar uns roteiros aí, bem legal para você, beleza? Fechou. Fechou. Obrigado. Valeu, galera.